Oi pessoal, hoje nesse videolog eu venho trazer um tema dividido em duas partes e o título é O que é religião e por que eu sou cristão? É um tema bastante polêmico, mas que eu considero importante. A religião é um fenômeno muito interessante da natureza humana. A religião ela é uma porta de compreensão do mundo simbólico, do mundo das relações humanas. O homem como um animal social necessita se situar socialmente. E a religião constrói um parâmetro na qual as pessoas se reúnem em volta dessa revelação e organizam seu modo de viver a partir disso. É um parâmetro para a organização do modo de vida. Se nós retornarmos a tempos remotos, aos nossos estudos de história, lembrarmos das religiões primordiais, o zoroastrismo, as religiões babilônicas, a religião egípcia, o próprio judaísmo, a questão até mesmo do Islã, nós vamos perceber como que essas religiões se configuraram em grandes aportes de visões para o mundo. E como que essas religiões congregaram em torno delas povos que se unificaram através da religião. Se nós pensarmos na Idade Média, também o cristianismo, a priori, foi a grande religião que congregou esse conceito de estado social, de prática religiosa e pertencimento. O conceito de igreja, da igreja que tem as portas do céu, de estar dentro da igreja, de ser salvo pela igreja, estando fora, você ser um herege ou algo assim, também demonstra essa natureza da necessidade de significação do mundo que a religião traz. Por causa dessa natureza da religião, é que hoje em dia esse tema é um tabu entre os estudiosos, entre as pessoas de cultura treinada, vamos dizer assim, né, que consideram a religião um retrocesso ao processo democrático que nós vivemos no século XX. Os estados laicos substituíram a religião no papel de dar significado ao mundo e de regular as relações entre as pessoas. No estado laico pressupõe-se que todos têm o mesmo direito, que independente das suas visões religiosas, a moralidade do bem comum, dos direitos humanos, serve para todas as pessoas. É por esse motivo eu acredito que falar de religião hoje em dia é ser anacrônico, é ser um pouco ultrapassado do ponto de vista geral. Porque parece que você está adentrando no que é sectário, no que é de seita, abrindo mão do bem-estar social para introduzir um elemento de inconformidade ou de desagrado que não precisava existir naquele momento. Agora, uma coisa interessante, se nós pararmos para pensar, esse potencial agregador da religião, ele é paradoxal. Porque, na verdade, quando a religião constrói um pertencimento, você diz, eu sou de tal religião, você já está, obviamente, assumindo as crenças daquela religião para você e delimitando todos os ciclos de relação de pertencimento com as pessoas que compartilham daquilo. Necessariamente, pessoas que não compartilham daquilo não vão fazer parte do seu grupo. Hoje, saindo do conceito de Estado e de nação para um conceito de grupo do nosso mundo pós-moderno, do nosso mundo onde há diversas filosofias a se seguir. Nós nos localizamos, nós nos situamos não somente ao convidar as pessoas ou sentirmos pertencendo a um grupo, mas também por excluir as pessoas que não são parte desse grupo. E a nossa necessidade de autoafirmação e de situação social, de nos situarmos socialmente, é tão grande que as atitudes preconceituosas e excludentes são quase decorrência direta disso. Para você se situar, para você ter esse sentido de pertencimento, essa segurança nesse mundo, necessariamente você precisa ser algo. E ser algo diz respeito tanto àquilo que você faz e que você é, quanto àquilo que você não faz e que você não é. Então, nós, algumas vezes, escolhemos pessoas para taxar de o que eu não sou, para que possamos nos sentir comprazidos em sermos alguma coisa num mundo tão confuso e tão carente de resposta. Então a religião teve esse papel. Leis regulamentadas por uma autoridade superior, ou Deus, ou autoridades diretamente vinculadas a Deus, como profetas ou reis, em todas as religiões e confissões.
E esse significado antropológico humano agregador, de congregar pessoas, de significar o seu mundo, de ter uma moralidade, uma razão prática para a sua vida, e teve essa decorrência de que é? De excluir pessoas que necessariamente não concordam com aquilo, ao mesmo tempo que você se determina. Então a gente consegue compreender a história da coisa toda. Como que a religião e Estado e o conceito de economia foram se conformando e foram se complicando entre si. O que decorreu em muitas guerras e muitas desavenças que a gente pode ver até hoje acontecendo. Agora a pergunta que eu faço a vocês e a afirmação que eu coloco é a seguinte: por que eu sou cristão sabendo de tudo isso? Bom, alguns podem dizer que é porque eu tive uma educação cristã. De fato, uma educação cristã, ela tem uma particularidade que é justamente na gênese do cristianismo, quando você pensa em Jesus Cristo, qual que era a atitude dele com relação à religião que ele mesmo professava? Cristo não foi crucificado por acaso. Ele era um desagrado tão mais para os judeus quanto para os romanos. Ele era um iconoclasta, no sentido de que se direcionava contra o fator hipócrita da religião, o fator desumano da religião, e mexia justamente nessa ferida. Nessa ferida do quê? Da exclusividade de Deus para algumas pessoas. Da exclusividade de Deus para os israelitas. Da exclusividade de Deus para os fariseus, para os sacerdotes, para os que tinham iniciação na cultura judaica. Quando ele fala da parábola do semeador e também da parábola do bom samaritano, ele está querendo dizer o seguinte: que Deus, que o conceito de religação com Deus, que era antes atribuído à religião, ao preceito e ao dogma, que poderia ser só seguido por aquele que conhecia tudo, ele era aberto para pessoas de outras nações e de outros estratos sociais. Cristo, quando chega no templo e quebra todas as bancas dos que estavam vendendo pombos, também tinha essa atitude iconoclasta de dizer: não, peraí, a religião não foi feita para ser um meio de se ganhar dinheiro ilícito. Então a atitude de Cristo, se fosse ser cristalizada para ser praticada e seguida como religião, seria justamente uma atitude de crítica à própria estrutura da religião. Portanto, quando se diz que o cristianismo não é uma religião, mas talvez é uma anti-religião, eu acredito que esse seja o termo correto, porque embora a história do cristianismo foi se adequando também à tendência humana da religião, de ser um modo de se seguro, de excluir as pessoas, na gênese, no germen que começou esse pensamento revolucionário de Jesus, era um pensamento reformador, revolucionário, de dizer que o acesso a Deus era aberto a qualquer pessoa. Era a religião no seu sentido mais metafísico possível, uma comunicação com Deus, e não uma maneira de você representar socialmente as coisas, de você se relacionar com o seu próximo no nível de respeito e de amor, não para cumprir com leis e com dogmas, mas numa relação cotidiana de ajuda, a regra áurea. Então, realmente, uma educação cristã primordial seria você perceber que, mais importante do que você se situar no mundo, de que você ter seguranças 1000 para viver, é você seguir o respeito ao teu próximo. Então, se eu pudesse talvez dar uma resposta de por que eu sou cristão, é por essa abertura que essa filosofia cristã tem. Essa abertura de você poder se conformar com o diferente, sendo diferente ainda, mas esses diferentes sendo objeto do teu amor de uma maneira incondicional. Eu acho que é nisso que eu posso ver uma diferença do cristianismo com as outras grandes religiões do mundo, dessas monoteístas e tudo mais, que é uma reforma constante de preceitos e dogmas em benefício do outro. Eu vejo isso na atitude de Paulo, quando fala que se fez de louco para conquistar loucos e se fez de sábio para conquistar os sábios, no sentido de que ele queria transmitir a mensagem do amor e fez de tudo para poder fazer isso. E também nas próprias palavras de Martinho Lutero, né? Quando declarou que a reforma deveria se manter sempre reformando. Embora hoje nós tenhamos cristalizado as denominações protestantes do cristianismo, o próprio reformador Martinho Lutero deixou claro que o objetivo da reforma era se manter reformando,
a ser contra a tradição que se estabelecia, que deixava as coisas de maneira irrefletida, tratadas de maneira irrefletida, e se direcionar sempre ao cerne da questão. O que é o amor? Se o apóstolo João fala que Deus é amor, o que é o amor? Como eu posso amar as pessoas? Então, se eu pudesse defender a minha crença, a minha filosofia de vida cristã, é justamente nesse ponto de que ela é contra uh, a questão excludente que parece estar no gênesis da religião, e ela é mutante no sentido de que, à medida que o ser humano prossegue na sua caminhada, né, a verdade de Deus não fica restrita a quem se prende a dogmas do passado, mas elas dialoga com o presente das pessoas. Eu acho que esse conceito é o conceito de princípio, que é inegociável. Que o amor ao próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então acho que é isso que eu queria falar com vocês essa manhã, né? E desejo a todos uma boa sexta-feira.